A Seccional São Paulo da Ordem dos Advogados do Brasil, por sua comissão do Acadêmico de Direito, tem a honra de apresentar o webinar O Trabalho Voluntário dos Doutores de Rua, evento promovido pela referida comissão, com o apoio da Comissão de Cultura e Eventos da UAB São Paulo. Informamos que este evento compactua com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, um pacto firmado entre a UAB e a ONU. Com a palavra, senhoras e senhores, a nossa ilustre doutora Adriana Cecílio, presidente da Comissão do Acadêmico de Direito da UAB São Paulo. Olá, boa tarde a todas e todos. Sejam muito bem-vindos a mais um evento da Comissão do Acadêmico de Direito da OAB de São Paulo. Acolho, recebo a todos vocês que estão conosco neste evento, em nome do nosso presidente, Dr. Caio Augusto Silva dos Santos, que nos permite realizar esse trabalho que nós sempre pensamos com tanto carinho e tanta dedicação para oferecer a vocês. Esta coordenadoria, a coordenadoria de voluntariado, tem uma função extremamente importante dentro da CAD, que é trazer justamente essas experiências, essas oportunidades de trabalhos voluntários que você pode realizar ao longo da sua graduação. E por que nós pensamos em uma coordenadoria de voluntariado? Porque nós entendemos que o profissional do futuro, ele precisa forçosamente conseguir se comunicar de uma forma mais empática, se comunicar de uma forma que traga em suas peças, em sua forma de atuar, o sentimento das outras pessoas. É isso que irá nos diferenciar das máquinas. Enfim, afinal, não é? A inteligência artificial está aí. Então, um profissional diferenciado será aquele profissional que tiver a sensibilidade, a expertise de conseguir comunicar através das suas peças o seu sentimento, o sentimento do seu cliente, conseguir colocar algo de verdadeiramente humano na sua forma de agir. E nós entendemos que, para isso, é necessário desenvolver a empatia. E empatia também se aprende. E se aprende através de um trabalho voluntário, conhecendo outras realidades, se abrindo para entender como se dá a lógica de outras realidades. Então, hoje nós teremos o prazer e a alegria de ouvir duas pessoas extremamente especiais. Primeiro, nós vamos ouvir o Dr. Reginaldo da Silva Gonçalves, que é um voluntário nesta ONG, Doutores da Rua. Estamos aí muito ansiosos para ouvir e entender sobre o funcionamento desse trabalho. E nós também teremos a imensa alegria de ouvir o presidente da Comissão de Assistência Social da OAB de São Paulo, Dr. Marcos Lopes, que é um grande advogado, uma referência na liderança da nossa OAB de São Paulo, um colega querido, um colega que nos inspira, uma pessoa que está, como nós gostamos de dizer, uma pessoa que está no lugar certo, fazendo a coisa certa, a pessoa ideal à frente de uma comissão que demanda tanta e tamanha unidade. Nós teremos o prazer e a alegria de ouvi-lo e saber o trabalho que a OAB de São Paulo realiza, esse trabalho tão importante e tão significativo para a sociedade. Agradeço imensamente, em nome da nossa comissão, a presença dos nossos expositores e agradeço também, em nome da Comissão do Acadêmico de Direito, as nossas coordenadoras da Coordenadoria de Voluntariado, elas que foram responsáveis por organizar mais este grande evento. Então, cumprimento a professora Cristiane, cumprimento a doutora Andréa Conceição, nossas coordenadoras da Coordenadoria de Voluntariado, que pensam e imaginam e vão atrás para conseguir convencer e convidar essas pessoas tão especiais para estarem conosco, porque nós sabemos que a agenda de todos está bastante disputada e há muito empenho e muita dedicação para realizar esses eventos. Então, cumprimento e agradeço e digo da importância desse trabalho que está sendo realizado para todos nós, para a nossa comissão e, sobremaneira, para os nossos acadêmicos que estão aqui nos acompanhando. E também cumprimento as nossas acadêmicas
que são monitoras na coordenadoria de voluntariado, a nossa querida Ana Paula, a nossa querida Ana Clara, que são duas pessoas que chegaram e já somaram de tal forma que fizeram toda a diferença no trabalho da coordenadoria de voluntariado, criaram ações, criaram indicações de trabalhos que vocês podem contribuir, que vocês podem fazer. Então, quero aqui, em nome da nossa comissão, em nome do nosso presidente, em nome da CAD, dizer da nossa gratidão pelo trabalho que vocês vêm realizando, um brilhante trabalho, competente trabalho que vocês vêm realizando. Muito obrigada. Agradeço também à Comissão de Cultura e Eventos pelo apoio, a todo o suporte que estão nos dando para a realização desse evento, em nome do seu presidente, o Dr. Alexandre Rolo. Bem, não vou me alongar nessa saudação, cumprimentei a todos e agora estamos todos ansiosos para ouvir os nossos expositores. Desejo a todos um excelente evento. Doutora Cristiane, a palavra é sua. Obrigada. Muito obrigada, boa tarde a todos. Muito obrigada, doutora Adriana, como sempre, não é? Muito querida, muito carinhosa, a todas as nossas demandas aqui também no voluntariado. Muito obrigada, professora Adriana, estaremos juntas já na semana que vem. Bom, quero cumprimentar também a doutora Andréia, na qual eu tenho o prazer de dividir a coordenadoria do voluntariado. Também veio acrescentar muito mais. Tenho certeza que vamos realizar aí excelentes trabalhos em conjunto, né? Quero agradecer também a presença dos nossos expositores, o Dr. Reginaldo da Silva Gonçalves, que é o responsável, né? Ele é o auxiliar jurídico dessa ONG, que eu tenho o prazer de também fazer parte, não tanto quanto ele realmente é a alma da ONG, e ele vai nos explicar esse trabalho tão bonito que é feito a cada final de mês, lá junto às pessoas em situação de rua. Quero também cumprimentar e agradecer a presença do Dr. Marcos Fernando Lopes, advogado, conselheiro seccional e presidente da Comissão da Ação Social e Cidadania da OAB, que tão gentilmente aceitou o nosso convite de uma forma imediata e prestosa. Tá? Agradeço também as nossas acadêmicas, Ana Paula e Ana Cláudia, que vão ficar aí no nosso suporte, né, como sempre, sempre dispostas a trabalhar. Agradeço também a presença de todos. E vou passar já a nossa primeira exposição da tarde, tenho certeza que será uma tarde bastante proveitosa, ao doutor Reginaldo. Tá? A palavra é toda sua. Muito obrigado a todos. Obrigado, doutora Cris, pelo convite, né? É um prazer estar sempre com você aí, né? Sempre nos ajudando lá na ONG. Obrigado, doutora Adriana. Obrigado às nobres colegas aí, acadêmicas, Ana Paula e Ana Clara, duas Anas, né? Doutora Andréia, doutor Marcos, muito obrigado, um prazer estar com todos aqui. Eu fiz uns slides aqui, eu acho que fica mais fácil para a apresentação. Vamos lá. Bom, Médicos do Mundo, né, e conhecido mundialmente aí, World Doctors. Como que, quem somos os Médicos do Mundo? Médicos do Mundo é uma organização não governamental, né, iniciativa privada, né, e ela desenvolve a saúde e ajuda, né, humanitária em todo o mundo. Eu falo todo mundo porque não acontece só no Brasil. Atualmente, nós estamos também na África e com convite para atuação nos Estados Unidos também.
Então, ela começou aqui no Brasil e está difundindo para outros países. Como que começou essa ONG? O Dr. Mário Vicente Campos Guimarães é um neurologista, professor universitário, e ele, no caminho da faculdade até a casa dele, ou da casa dele até a faculdade, que ele ia a pé, ele começou a perceber que tinham vários moradores de rua no caminho, no trajeto que ele fazia. Então, ele colocou alguns instrumentos dentro de uma mochilinha, colocou nas costas. Então, quando ele saía da faculdade, ele fazia os atendimentos médicos no meio do caminho desses moradores de rua. Ele, então, começou a aumentar isso daí. Primeiramente, ele iniciou sozinho. Então, ele começou a chamar voluntários para acompanhá-lo, alguns universitários, alunos dele. Em 2016, ele iniciou uma parceria com uma entidade que entregava comida lá na Praça da Sé. E com isso daí, aumentou o número de voluntários e serviu também como chamariz para os moradores de rua. 2017 foi instituído oficialmente, né, a ONG. Ela iniciou, né? Hoje temos o estatuto, hoje é formada a ONG mesmo, e onde nós atendemos lá, além dos moradores de rua, atendemos também animais. No início, eu até nem compreendia, ainda questionei o Mário uma vez, falei, pô, Mário, não é meio controverso a gente atender pessoas e atender animais? E aí ele abriu meus olhos e falou, ó, se a gente não cuidar dos animais, a gente não consegue cuidar da saúde dos seres humanos também. Porque se você olhar para cada morador de rua, eles têm lá, no mínimo, um cachorrinho do seu lado. Todo morador de rua tem um cachorro do lado. E tem algumas fotos aqui, o carinho que eles têm com os animais. Eles beijam, dormem junto com os animais. Então, a gente tem que cuidar tanto da saúde do ser humano como dos animais também. Né? As ações são montadas nas ruas, né? Nós usamos tendas. Só para deixar claro aqui, nós começamos a arrecadações não tem muito tempo. Até então, tudo que a gente fazia nessa ONG era com dinheiro nosso, dos próprios voluntários. A gente não tinha arrecadação nenhuma de fora. Hoje nós temos o nosso site, que também, quem quiser fazer doações, pode ser feito lá pelo site. Então, começou a ampliar a ONG, né? Então, tudo que nós temos até hoje foi comprado com nosso dinheiro e com muito suor. Eu vi muitas vezes, não foram poucas, muitas vezes, alguns médicos receitarem medicamentos lá para os moradores de rua e não ter na nossa farmácia. E o Mário enfiar a mão no bolso, ir até a farmácia, comprar um remédio para doar para o morador de rua. Né? Nossos voluntários e nossas ações são multidisciplinares, são, mais à frente aí eu vou mostrar, são várias ações que acontecem dentro da ação que a gente está fazendo. Nosso maior número de voluntários são de estudantes, né? Os pacientes, eles são submetidos a uma triagem antes de iniciar a ação. Todos formam uma fila, passam por uma triagem, é aferido a pressão deles, tudo isso daí, né? E dali é encaminhado para onde ele vai ser atendido. Onde nós estamos, né?
estamos iniciando um trabalho, né? Estamos em tratativas ainda em Brasília e no Mato Grosso, mas já atuamos em Pernambuco, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e no Paraná. O Paraná, por incrível que pareça, é um dos mais recentes que nós tivemos, mas a ação jurídica lá está muito mais avançada que aqui em São Paulo. No Paraná, em Curitiba, nós temos a colaboração do Tribunal do Paraná. E tem uma desembargadora que ela acompanha as ações e conseguimos tomar algumas atitudes imediatas, como, por exemplo, uma curatela. Se for necessário fazer uma curatela, já é possível fazer na hora, por causa que a desembargadora já consegue fazer por ali, com esse convênio que tem com o TJ de lá. Nós estamos tentando, né, aqui ainda em São Paulo, ampliar essas ações, né, jurídicas. A princípio, a gente só tem feito encaminhamentos, né? Não fazemos muitos atendimentos assim físicos, até mesmo por causa que não temos o convênio ainda com a OAB. Então, a gente evita, né, por causa do Código de Ética. Nós conquistamos, né, um reconhecimento por diferentes universidades. Já temos engajamento de professores e alunos de diferentes universidades. Tem várias universidades já que fizeram convênios conosco. E isso daí, a adesão só vem crescendo. E isso é um prazer para nós, né? Ter esse tipo de pessoas, né? Vários professores, várias faculdades, porque a gente consegue atender muito mais pessoas. Se vocês tivessem a oportunidade de participar de uma ação e ver a alegria dessas pessoas, a alegria é muito até mais nossa do que deles, de conseguir levar alguma coisa de boa para eles, porque a situação que eles vivem é desumana, é muito desumana. E a gente aprende no direito lá a respeito dos direitos humanos, e a gente vê que ali não existe nenhum. Eles estão totalmente fora dos princípios. Já recebemos alguns prêmios. O ano passado nós participamos do Inovare. Acabamos não recebendo o prêmio, mas ficamos próximos, ficamos entre os finalistas, né? Então, estão aí os prêmios já recebidos, 2018 e 2019. A nossa missão: oferecer saúde integral e de excelência a todos que precisam, né? Humanizar acadêmicos de saúde e ciências sociais. Ajudar pessoas e animais vulneráveis em todo o mundo, fornecendo saúde, educação, cultura e direito a todos. Promover ética, transparência, honestidade, diversidade e sustentabilidade. Aqui estão alguns projetos da ONG, né? Os médicos de rua, enfermagem de rua, reabilitação de rua, justiça de rua, doutores brinquedo, mulheres sem medo, dentista de rua, laboratório de rua, mentes de rua, assistentes de rua, beleza de rua, força-tarefa de catástrofes, que inclusive estão atuando desde o começo da pandemia em combate ao Covid nos moradores de rua, nutrição de rua, podologia de rua, farmácia de rua, médicos da África, veterinários de rua, projeto Portas Abertas, que nós recebemos os imigrantes, voluntários eficientes, musicoterapia e médicos do mundo, médicos do Brasil. O Força Tarefa, como eu disse, né,
está em combate ao Covid-19 desde o dia 5 de abril de 2020. Os projetos desenvolvidos foram o que eu acabei de explanar. Doutor Mário, quem pensa que, né, um fundador, deve ser um médico bem idoso, não. Pelo contrário, é uma pessoa até bem jovem, né? Isso inspira nossos jovens aí universitários a seguir o exemplo dele. Doutores Brinquedos, que cuidam das crianças, que tem muitas crianças na rua, infelizmente. A nutrição de rua, que é o que leva a alimentação para eles. Os veterinários. Reabilitação de rua, são os fisioterapeutas, para levar uma saúde melhor para eles. Justiça de rua, onde nós fazemos a coletagem de dados ali e encaminhamos, dependendo da demanda, para a instituição que vai cuidar da situação. Encaminhamos para o Ministério Público, ou né, tem muitos que perdem documentos, isso é muito comum, porque documento na rua é uma moeda de troca. E outros moradores de rua, para conseguir dinheiro, eles furtam ou roubam. Cortou o áudio? Ou só? Eu acho que travou. Eu não estava ouvindo aqui. Não sei se o doutor Reginaldo está. Não sei se o doutor Reginaldo está nos ouvindo. O doutor Reginaldo está nos ouvindo. Acho que deu problema na internet dele. Na internet dele. Acho que travou. Bem, ele estava bem no meio da explicação, né? Que pena. Mas até né, comentei aqui, fiquei um pouco perdida quando ele começou a exposição, porque eu falei, a gente tinha divulgado que eram os doutores da rua, que era um atendimento jurídico, aí ele começou contando os médicos, então, para explicar, né, para quem ficou como eu, um pouquinho perdido, entender que é um projeto muito grandioso, eu não sabia que era algo assim, né, em âmbito mundial, e aí que tem todo esse escopo de atuação, que interessante, né? Projeto dentro do projeto, né? Ele voltou. Que na verdade, ele voltou, ele mesmo já explica. Sim. Nós estamos aqui fazendo um intervalo comercial aqui. Então, pode continuar. Vou voltar da onde eu parei lá. O doutor estava no slide falando, um slide que tinha uma foto, alguém fazendo um atendimento. Eu já estava falando na parte do atendimento jurídico, eu acho. Sim. Aí passou do atendimento jurídico, iniciou as fotos aqui né, que a gente encaminha, né, muitos para as defensorias, para o Ministério Público. Não sei se ouviram a respeito da documentação. Então, aqui estamos, né? Eu, a doutora Thais, a doutora Cris, temos a doutora Mariana, doutor Marcos, o doutor Roberto Pellini, que é o coordenador, a sua esposa e a diretora de marketing. Embaixo temos mais alguns advogados, né? E um atendimento sendo feito. Aqui é o Médicos do Brasil, que são atendidos, né? Tem a aldeia Tacoa, do Jabaquara, que a gente atende também. E vem
os portas abertas, que são os imigrantes estrangeiros, que a gente faz os atendimentos também. Dentistas, a gente faz a saúde bucal de todos os moradores de rua também. Tudo isso dentro de tendas no meio da rua. Já fomos impedidos algumas vezes aí, temos que pedir autorização sempre para a prefeitura. A prefeitura não queria que nós fizéssemos os atendimentos ali no pátio do colégio, né, que é na rua em frente ao pátio do colégio que normalmente nós estamos, por causa que fica feio, são muitos moradores de rua ali, e como é um ponto turístico, acaba tendo impedimento da prefeitura. Aqui é a farmácia de rua, né, que distribuímos os medicamentos, todos os medicamentos são receitados por nós, né, tem os médicos lá, eles atendem, já faz a receita e do atendimento. Acho que travou novamente. A internet está sabotando hoje. Travou mesmo. Acho que travou novamente. Não sei se ele vai conseguir retomar, não sei se ele nos ouve. Ele estava aqui justamente falando sobre essa parte dos remédios e tinha comentado já, né, que inclusive às vezes quando é necessário, eles mesmos compram os remédios, né? Que bacana isso. Será que, eu não sei, às vezes quando a gente voltou. Quando a gente faz a apresentação, doutor Reginaldo, e faz o compartilhamento da tela e a fala, às vezes demanda né? da internet, sobrecarrega. Sobrecarrega. Mas já está acabando. Estou acabando. Vai dar certo, já deu certo. Tá ótimo, a gente já está aqui encantado com o trabalho da ONU. Parabéns. Então, temos a enfermagem, né? Muitos deles acabam tendo problemas aí com feridas, essas coisas são feitos os curativos. Beleza de rua, os cabeleireiros, tem até massagem, né, terapêutica para eles. Laboratório que fazem os exames laboratoriais. Foram 2.000 testes rápidos realizados em 2019. Voluntários eficientes, que aí entra a musicoterapia, tudo isso daí. Tá ouvindo? Eu pensei que tinha caído de novo. Musicoterapia. Vem os médicos da África, eles têm os atendimentos, né, em Angola, Benin, Moçambique e Uganda. Nas regiões urbanas, rurais e florestais. Semelhantes às realizadas, né, porque a gente faz também nos ribeirinhas, faz o atendimento dos ribeirinhas também, né. Aqui é a força-tarefa, todas as catástrofes que ocorrem, é enviada uma equipe, né? Teve em Brumadinho, Mariana, o fogo lá na escola em Belo Horizonte e os refugiados em Roraima, que foram atendidos por nós também. Aqui é Mulheres Sem Medos, que cuida da educação e prevenção da saúde da mulher. Os Mentes de Rua, que envolve os psicólogos e os psiquiatras. Aqui temos algumas imagens das ações. Nossos links na mídia. Nossos contatos. E aqui eu trouxe alguns pensamentos. Uma exigência vivida inteiramente em público, na presença de outros, torna-se, como diríamos, superficial.
Uma vida sem pensamento é totalmente possível, mas ela é fracassada em fazer desabrochar sua própria essência. Ela não é apenas sem sentido. Ela não é totalmente viva. Homens que não pensam são como sonâmbulos. A essência dos direitos humanos é o direito de ter direitos. Hannah Arendt. E aqui eu trouxe, porque nós devemos lutar sempre pela justiça. O dever de todo operador de direito. E aqui, meu beijo a todos e um muito obrigado. Obrigada. Muito obrigada, doutor Reginaldo. Obrigado. Muito bonito esse trabalho. Eu vou passar. Eu sou suspeita. Eu sou suspeita. É um trabalho bastante bonito que envolve realmente uma série de profissionais e quem sabe, né? A gente acaba arregimentando mais pessoas, mais acadêmicos. A gente sabe a importância desse trabalho. Exato. Bom, eu vou passar a palavra ao doutor Marcos, é isso? Está ali? Doutor Marcos, passar a palavra ao senhor. Muito obrigada. E a palavra é toda sua. Olá, povo lindo. Desejo a todos uma boa tarde. Parabenizo a todos e a cada um de vocês por fazerem a diferença na vida das pessoas, por se importar e gostar de gente, porque a gente, para ser gente, precisa gostar de gente. Então, quero deixar aqui meu abraço fraterno à presidente da Comissão do Acadêmico do Direito, professora Adriana Cecílio, uma amiga muito fraterna, solidária, querida, que vem fazendo um brilhante trabalho perante a comissão e perante a Seccional Paulista da Ordem dos Advogados, com auxílio indispensável das suas coordenadoras. Parabenizo aqui também a presidente dessa mesa, dos trabalhos do dia de hoje, professora Cristiane de Fátima Passos. Deus abençoe você por assumir uma pasta delicada, sobretudo num período atípico em que vivemos, onde você, com a sua sensibilidade, com a sua docilidade, bate na porta do coração de cada um, de cada acadêmico, despertando neles a importância do voluntariado, que eles são autênticos protagonistas, né? Agentes de transformação social. Eu sei que a tarefa não é fácil, mas graças a Deus a professora Adriana Cecílio confiou essa importante missão a Vossa Excelência, porque ela tem certeza que Vossa Excelência vai cumprir fielmente esse ministério, viu? Parabéns, continue despertando nas pessoas que fazer o bem faz bem. Quero saudar aqui de uma forma generosa também a coordenadora, juntamente com Vossa Excelência, Andréia Conceição Cardoso, também que dedica parte do seu tempo, parte da sua vida para essa importante missão, para essa importante tarefa. Então, são duas bem-aventuradas aí que estão na condução dessa pasta aí de voluntariado da Comissão do Acadêmico do Direito. Saúdo também as mediadoras Ana Paula Cruz de Souza e Ana Clara Valeriano Pereira, né? Duas bem-aventuradas, seja na pessoa, seja pelo nome, né? Porque é apenas um recorte, porque Ana é a avó de Jesus, né? Então, não é à toa, talvez, que tenha essa alusão aí ao nome, né? Então, Ana é um nome significativo, repleto de significado. Então, parabéns a cada um de vocês por já fazer a diferença, né? No meio acadêmico, na faculdade, se importando com as questões de classe, que muito em breve vocês integrarão. Vocês já fazem a diferença e promovem a justiça social. Então, eu exorto de forma encarecida para que continuem assim, sendo sal e luz na vida das pessoas. Saúdo aí também o Dr. Reginaldo da Silva Gonçalves, que nos abrilhantou na tarde de hoje, mostrando um trabalho, apresentando. Eu desconhecia o trabalho dessa importante organização social
que vem fazendo a diferença na vida das pessoas, sobretudo as pessoas que mais precisam, né? Um jovem, Dr. Mário, que está à frente dos trabalhos e que essa energia já contagiou muita gente. Já está com uma instituição além fronteiras, uma instituição globalizada, e que Deus abençoe vocês nesse bom propósito e continue fazendo isso, porque a opção preferencial pelos pobres talvez seja algo que seja agradável aos olhos de todos, sobretudo ao nosso pai comum, né? Porque talvez ele passou frio e você desse de vestir, teve fome e você desse de comer, teve sede e você desse de beber, né? Que são aí as bem-aventuranças, né? Então, eu acho que a gente não pode desanimar, apesar da crise, apesar das dificuldades, às vezes dos ataques que sofremos, a gente não pode perder o bom ânimo. A esperança vence o medo. Então, parabéns, gostei muito do trabalho. Tenha na OAB uma parceira, uma aliada. Conte com esse modesto servo que agora que vos fala, que a gente tem total interesse também de ter vocês junto ao rol de entidades cadastradas. Acho que está tocando aqui, só um minutinho. Opa. Me perdoe, voltei. É que eu estou fazendo do celular e filha parece que não tem hora para ligar, né? Então era a ligação da minha filha, mas se não falar com o pai, geralmente procura a mãe, né? Eu acho que assim ela está muito mais bem assistida, né? Então peço desculpas aí pela intervenção. Tenha na OAB uma aliada por meio da sua Comissão de Ação Social e Cidadania, na qual eu estou presidente, que é um prazer também dedicar parte dos recursos que a advocacia recebe de valorosos advogados, estagiários e pessoas de boa vontade que contribuem, e também destinar a projetos sociais como o da instituição, que são os médicos do mundo agora, né? E que é um prazer ter vocês dos lados e saber que vocês estão fazendo o benefício, prestando auxílio, assistência para aqueles que mais precisam, né? Sem mais delongas, peço desculpas se eu me alonguei, mas eu reputo que essa saudação é totalmente importante, e quero destacar aqui que as mulheres conquistam o mundo, né? As mulheres dominam o mundo, né? Não é à toa que no evento de hoje a gente tem 4 valorosas e abnegadas mulheres que estão à frente desse importante trabalho, né? Então vocês são luzes nas nossas vidas. Um homem ser mulher, a vida dele fica desprovida de sentido. Então é importante a mulher ter essa autoafirmação, a participação efetiva nos espaços de poder, de administração da justiça. Então, parabéns a todas vocês que estão dedicando uma parcela do seu tempo para contribuir na construção de uma sociedade mais justa, fraterna e igualitária. Então, as mulheres têm um olhar sensível, são acolhedoras, são compreensivas, são medianeiras, olha, uma série de adjetivos, né? Então, e todos merecidos. Então, eu quero destacar aqui a importância da participação feminina, né? Acho que o Deus o nosso Pai comum, ele tem um rosto de mãe, né? Porque ele é misericordioso, ele é amor. Então, nessa perspectiva, as mulheres têm que tomar assento num lugar que nunca deveria ter deixado de ocupar. Então, parabéns, nos enriquece a participação de todas vocês, viu? Agora vou me permitir a fazer algumas intervenções acerca do trabalho da Comissão de Ação Social e Cidadania, fazer uma breve reflexão sobre as pistas que a Constituição Federal nos lança no tocante à dignidade da pessoa humana, cidadania, erradicação da pobreza. Quero destacar aqui também a importância da família, da solidariedade, de uma cultura de paz. Então, vou fazer aqui breves intervenções e, sobretudo, ficar ansioso para ser interpelado, indagado pela debatedora, pelas mediadoras, pelo presidente da mesa, pelas pessoas que nos estão dedicando parcial do seu tempo para nos ver aqui nessa webinar,
para responder às questões que nos foram colocadas. Não sei se conseguirei responder todas, mas eu não medirei esforço para que isso aconteça. Pois bem, a Comissão de Ação Social e Cidadania é uma pasta que tem um olhar sensível do nosso presidente, Dr. Caio Augusto Silva dos Santos, que vem conduzindo a OAB São Paulo, sobretudo num período atípico, difícil, num período de muitas turbulências, em que a posição firme da OAB tem sido essencial para a administração da justiça. Graças a Deus, a gente tem um presidente sensível, acolhedor, que dedica a maior parcela do seu tempo aos destinos da nossa classe, vem fazendo um brilhante trabalho e muito me honra ser um soldado, estar ali contribuindo com o meu pouco, dedicando a parcela do meu tempo para servir a advocacia e cidadania. O olhar do presidente Caio se revela nas suas ações concretas, efetivas, em prol da advocacia e daqueles que mais precisam, a advocacia, início de carreira, o jovem advogado. Eu sou testemunha qualificada do trabalho do presidente Caio. Eu sou um jovem advogado, reputo que em início de carreira, em torno de 10 anos de vida profissional, estou apenas começando como um eterno aprendiz, e o presidente Caio teve um olhar sensível, porque ele verificou que a participação dos mais jovens com os mais experientes formam novas lideranças. A liderança serve para inspirar, não para oprimir. O conhecimento serve para encantar. E é isso que o presidente Caio vem fazendo, com a sua erudição, com a sua sabedoria, como bom professor que ele vem despertando. Então, essa experiência desse modesto advogado que vos fala, com advogados jovens há mais tempo, tem nos enriquecido. É uma experiência inigualável que eu tenho experienciado por participar e integrar do egrégio Conselho Seccional. Então, eu vejo que com essa participação entre os mais jovens e os jovens há mais tempo, são os anciãos, os mais experientes, formam novas lideranças. A advocacia é isso, é formar lideranças que são agentes de transformação social no meio ambiente onde eles estão inseridos, na sociedade, nos escritórios, nos bairros, nas comunidades, nas organizações do terceiro setor, nas empresas, onde quer que os advogados estejam inseridos, ele é protagonista. Então, a importância da advocacia formar os seus líderes, né? Então, eu tenho a honra de integrar o conselho, não por méritos próprios, mas mais por esse olhar sensível do nosso presidente, e ele me confiou ainda mais uma missão, né? Talvez não tinha ninguém melhor para esse mistério. E aí, como não tinha ninguém, ele falou, vamos pôr o Marcos lá. Então, ele era uma coordenadoria de ação social que vinha sendo muito bem conduzida pela Clarice Durso, pelo Humberto Durso, e ele resolveu transformar em uma comissão de ação social e cidadania, então, cujo os trabalhos, as frentes, algum abnegado advogado que é indicado, né, pelo presidente do Conselho Seccional. Eu assumi esse ministério, tenho contribuído com o meu pouco. É uma tarefa difícil, às vezes, você contar com um voluntário, porque às vezes não tem tempo, às vezes é a questão do comprometimento, às vezes ele também está ali dividido no início de carreira, por vezes lutando, exercendo a advocacia, buscando a administração da justiça para oferir os seus sagrados honorários, e por vezes fica difícil ter a participação, a gente compreende, mas tem muitos advogados, advogadas, em parcerias com outras comissões, como a Comissão do Acadêmico do Direito, que a gente faz várias ações, eventos, pede a contribuição concreta da advocacia, que doa, às vezes, 1 litro de leite, 1 quilo de alimento não perecível, um kit de higiene pessoal, materializado em uma escova de dente, um creme dental e um sabonete, o álcool em gel, máscaras, enfim. Então, o nosso trabalho é feito de forma cooperativa e colaborativa junto com as demais comissões. A gente recebe todo esse material, essas doações da advocacia e faz a destinação para as entidades sociais devidamente cadastradas na OAB São Paulo.
Então, tem dos mais variados segmentos, nas mais variadas regiões da cidade, seja no norte, no sul, no leste, oeste, no centro. Então, das mais variadas profissões de fé, os espíritas, os católicos, os evangélicos, porque solidariedade, fazer o bem, não tem... O nosso partido é a Constituição Federal, é a dignidade da pessoa humana, é a promoção da justiça social. Então, a gente não vê cor, não tem partido, o nosso partido é um interesse comum e uma fraternidade universal. Então, são indicados, entidades indicadas pela própria advocacia, então, a advocacia que indica essas entidades, a gente faz um processo de cadastramento, a visita a essas instituições, conhece o trabalho, e aí, a partir daí, a gente, como o cobertor é curto, a gente destina aí os donativos, seja na campanha do agasalho, na campanha de doação de brinquedos, seja na arrecadação de alimentos não perecíveis, seja na destinação do leite, kits de higiene. Então, esse é cobertor no período de frio. Então, essas são as principais ações da Comissão da Ação Social e Cidadania, né? Pois bem, avançando mais um pouquinho, quero destacar, nesse contexto de solidariedade, dessa cultura de paz, de uma fraternidade universal, a gente tem que destacar a importância da família. A família é o santuário da vida. A família é a escola das virtudes humanas. É um lar de desenvolvimento integral da pessoa humana. É lá que a gente aprende a ser amado e a amar. Então, as famílias têm um papel relevante na construção de uma sociedade mais fraterna, mais justa, mais igualitária. Porque tem muitos filhos que são órfãos de pais vivos. Tem gente que dá presente, mas não é presença. Talvez ele não cumpre fielmente o ministério que lhe foi confiado. Não existe mãe solteira, existe mãe, porque mãe não é um estado civil. Por vezes fazemos acepções de pessoas, se somos todos iguais. A letra da lei nos diz isso. Somos todos iguais. Por vezes a gente se sentimos superiores a alguém e esquecemos de amar ao julgar alguém. Talvez a gente julgue sem conhecer todo o contexto, a propósito, como acontece com moradores em situação de rua. Às vezes são feridos, gravemente atacados, e por vezes mais feridos ainda com o olhar de uma cultura de uma indiferença, que não acolhe, que passa despercebido. Não se importa porque às vezes ele fala, não é comigo, mas ele não sente a dor do outro, né? Então, a família é essa célula máter da sociedade. E a sociedade é uma família de famílias. E precisamos cuidar das famílias. E como podemos fazer isso? A partir de uma conscientização nossa, para o chamado que é destinado a todos, indistintamente. Cada um tem uma vocação, um chamado, mas qual que é o seu? Cumpra bem o ministério que lhe foi confiado. Pode ser o único evangelho que as pessoas tenham acesso. Porque é muito mais fácil falar do que fazer. Tem uma cultura de fazeção, bota para fazer. Não deixa para amanhã aquilo que você pode fazer hoje. Então, nessa perspectiva que as famílias que são atacadas na sua integridade, violadas, que não são amadas, por vezes ela entrega algo que gera dificuldade na sociedade, mas é que ali na base ela foi esquecida. Faltou o pão naquela mesa. Como falar de paz quando falta o essencial para a sua subsistência? Mas por que faltou? Porque faltou a solidariedade minha e tua. Quando eu falo, eu sou o primeiro a ouvir, né? Faltou a solidariedade. Às vezes a gente não acolheu aquela pessoa. Às vezes aquela família que estava com atrito, com algum ruído, com alguma falta de harmonia, faltou alguém para discernir ali, para falar, olha quanta coisa boa tem ao seu redor. Porque às vezes a gente fica olhando muito para o outro e esquece que o bonito é ser você. A gente se compara muito com o outro, esquece isso.
põe a inveja de lado, que o bonito é ser você. Então, essas famílias precisam ser apoiadas. Então, é importante pauta, a Comissão de Ação Social e Cidadania tem essa pauta também, o cadastro de entidades sociais que trabalham com famílias, porque a família é o santuário da vida. Então, aqui uma exortação já para quem nos ouve. Cuide bem da tua. Sua família é importante, você é muito especial para todos os integrantes dela. Doe parte do seu tempo lá. Faça a diferença a partir da sua casa. Não precisa fazer nada de extraordinário. Não vamos perder a ternura das coisas simples. A gente começa em casa, porque esse exemplo vai marcar a vida das crianças que estão no meio do seu lar. Sobrinhos, filhos, netos, primos, afilhados. Essas pessoas vêm das suas atitudes, dos seus comportamentos, talvez seja a melhor lição, a melhor catequese que você possa proporcionar, né? Então, essa geração de cultura de fazer o bem, você semeando, respeitar a natureza, cuidar das pessoas que estão em situação de rua, amar o outro, saber dividir, saber acolher, esperar a sua vez, né? Então, essas ações que a gente tem que começar no seio da família. E aí, saindo da família, indo para uma família mais alargada, que é a sociedade, somos todos nós. Todos nós somos protagonistas, como cidadão, no exercício da cidadania. Muitas vezes a gente ataca, sobretudo a classe política, que não faz, que não tem um olhar sensível, acolhedor, que tem atos de corrupção, que são insensíveis, que se importam consigo e se esquecem dos outros. Mas e você? O que você tem feito para melhorar o meio ambiente onde estamos inseridos? Pense nisso. Não precisa responder, não. Mas pense nisso. O que você tem feito para melhorar? Porque muita gente ataca, muita gente critica. Mas às vezes a gente esquece que a gente deve fazer alguma coisa. Ok? Então, nessa perspectiva, eu vou trazer aqui, pedir licença para vocês para trazer alguns dados, os dados que são levantados pela FIP, né, uma Fundação Instituto de Pesquisas, e que traz um pouco do retrato da população em situação de rua. Eu vou trazer um recorte aqui para a cidade de São Paulo, que é o meio ambiente onde estamos inseridos. A dinâmica de pessoas em situação de rua, ele já vem de estruturas que lhe proporcionaram marcas, feridas, cicatrizes. São pessoas que já estão sofrendo a partir da sua experiência na família, por várias razões. Por vezes, por conflitos familiares, mortes de parentes, entes queridos, como pai e mãe, violência doméstica, fruto do desemprego, em decorrência da dependência química com drogas, tabaco e álcool, por problemas de saúde. Por vezes é mais fácil a gente se libertar do problema, né, do que tratar, do que cuidar, do que zelar, do que amar. Aí a gente joga na rua. A questão da migração, ele já vem sofrendo de outro país, de outro estado, de uma outra região, porque ele faltou o essencial. Está buscando um lugar, uma oportunidade para viver melhor e mais feliz. Por vezes ele é regresso do sistema penitenciário. Então ele já vem machucado, sem voz nem vez. E por muitas vezes ele é um peso para algumas administrações públicas. A gente com um olhar de indiferença. Mas isso pode acontecer com qualquer um, como eu, comigo e com cada um de vocês. A gente não sabe o que o futuro nos reserva. Não sabe as decepções, as mágoas que podem nos acometer, as patologias que podem nos acometer no futuro próximo, a situação de desemprego, perda de ente querido, problemas familiares, problemas de ordem financeira, desemprego. Isso é um mal que assola a todos indistintamente.
Mas qual que é o melhor caminho? É desprezar? É não se importar? Ou tentar fazer pequenas ações para mudar e transformar essa realidade? O censo de 2019 apontou quase 25 mil pessoas em situação de rua, sendo que em 2015 era em torno de 15 mil. Esse censo já está, claro, de 2019, mas já teve uma majoração acentuada pelas perspectivas que a gente tem ouvido dos institutos, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Assistência Social. Esse número já aumentou, porque, como foi bem ponderado por nosso amigo Reginaldo, é o lugar do encontro. É a Praça da Sé, Cracolândia. Essas regiões têm uma alta concentração de moradores em situação de rua, que sofrem das mais diferentes problemas sociais. Né? Então, aqui é o lugar de encontro, porque aqui ainda eles encontram algum tipo de acolhimento. Quase 50%, hoje já temos, estima-se que mais de 35 mil, só na cidade de São Paulo, sendo que nem metade desses estão em acolhimento, ou seja, estão realmente em situação de rua. Os espaços da prefeitura, as entidades conveniadas, às vezes não dá conta. E aí muitos ficam nessa situação de rua. 82% é do sexo masculino, né? Então, essa é a dinâmica. Então, só para a gente ter ideia de que precisam mais doutores do mundo, das instituições importantes como essa, dos movimentos populares, das pessoas de elevado espírito público, da participação de acadêmicos, de advogados, de desembargadores, juízes, médicos, as mais variadas profissões, para a gente cuidar daquele que mais precisa. Talvez você vai servir, e a gente dedica muito tempo servindo aquele que não precisa, mas é o doente que precisa de remédio, não é o sadio, é o doente. Então, temos que dedicar pequenas ações. Se você não pode doar seu tempo, você pode doar 1 quilo de alimento. Se você não pode doar 1 quilo de alimento, você pode destinar algum recurso financeiro. Se você não pode doar alimento, recurso financeiro, seu tempo, você pode doar aquela roupa que já não tem mais utilidade para você. Por vezes, a gente tem uma cultura extremamente consumista. Só queremos ter, como se o ter fosse mais importante do que o ser. Não podemos inverter a... Me desculpe, o telefone tocou aqui. Primeiro são as pessoas, depois as coisas. Não inverta essa ordem. Primeiro as pessoas, depois as coisas. Então, a gente pode fazer muita coisa, com pequenas ações. Na comunidade de fé onde você participa, na associação de bairro, na associação de moradores, nas organizações sociais, várias práticas e gestos concretos no dia a dia. Eu vou dar uma pista aqui depois. Agora, vamos trazer, eu falei um pouquinho que ia fazer, temos doutores, advogados aqui, e parece que a gente não citar alguma coisa relacionada à lei, parece que falta algo, né? Mas até a lei, e a nossa lei maior, a Constituição da República Federativa do Brasil, nos assegura alguns valores que, por vezes, são esquecidos. Por vezes, são esquecidos. Então, destaco aqui nos princípios fundamentais, no título 1, no artigo 1º, incisos 2 e 3. Vai falar da cidadania, é um fundamento da República. Vai falar da dignidade da pessoa humana. Meu irmão Reginaldo bem colocou aqui. Será que estamos zelando pela dignidade nossa e dos outros? Né? Então, a cidadania é um fundamento da República e é destinado para mim e para você. Ser um cidadão é participar ativamente da polis. Não devemos se apoiar no outro. Se o político não faz, vamos fazer eu e você. Vamos chamar pessoas e desenvolver essa cultura da solidariedade. Esse país é muito rico, sobretudo generoso. O brasileiro é generoso. Ele sabe dividir o pão. Então vamos despertar essas pessoas para esse bom propósito, para fazer essa cultura, disseminar essa cultura de que fazer o bem faz bem.
E aí a gente avança, né? Vou destacar aqui o artigo 3º como objetivo fundamental, falamos de fundamento, cidadania e dignidade da pessoa humana, que deveria ser inviolável, mas ela talvez é a que seja mais atacada, em todas as esferas. E aqui agora vamos falar dos fundamentos, objetivos, né? Então, é uma sociedade livre, justa e solidária. 3º, inciso 1º, quem quiser ler depois aí, né? E o 3º, erradicar a pobreza, a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Então, nós temos esses objetivos, que por vezes temos que relembrar. Artigo 1, artigo 3º, inciso 1 e 2 do 1º, e incisos aí 1 e 3 do artigo 3º. Então, não podemos esquecer, a gente é protagonista. Temos que fazer a diferença na vida das pessoas, porque fazer o bem faz bem. Então, eu dei essa introdução, que por vezes a gente tem que relembrar agora, por ocasião das eleições que se avizinha, vamos eleger os nossos representantes no parlamento municipal, para o executivo dos municípios, e vamos ter que fazer boas escolhas. É um gesto de cidadania. Vamos escolher candidatos fichas limpas, candidatos que tenham propostas efetivas para servir a sociedade, porque o poder serve para servir, não para dominar. Então, a gente pode aí, com várias ações, fazer a diferença. Qual que é a ideia? E aí a ONG, que está muito bem assistida pelo meu irmão Reginaldo, aí já faz, né? Tem uma opção preferencial pelos pobres. Mas por que isso? Porque é aqueles que mais precisam. É a ideia de que é o doente que precisa de remédio. Você não pode permitir que alguém saia da sua presença sem se sentir melhor e mais feliz. Como você pode fazer isso? Com pequenas ações. A gente vai falar aqui, vou deixar umas dicas aqui, que acho que o meu tempo está se avizinhando, né? Eu consulto aos organizadores, aos debatedores, ao presidente da mesa, se tem mais alguns minutinhos aí, como que tá? Bom, acho que eu tenho tempo ainda, não falaram, né? Então, temos que desenvolver... Doutor, eu vou cortar rapidinho. Tem mais um tempo, sim. Eu fiz joia, mas eu acho que o senhor não não viu. vi aqui. Que eu tô... então vou descer a lenha aqui. Celular, Obrigado. a gente fica pequenininho, né? Obrigado, professor. Sempre generosa a professora Cristiane de Fátima, e bem aventurada também, até no nome, né? Bom, vamos ter que desenvolver aí e despertar esse trabalho que a Cristiane, a professora Adriana Cecílio, as Anas aqui, a Ana Clara, a Ana Paula, a Andréia, ela vem fazendo isso, o Reginaldo, despertando, pedindo licença para bater no coração de cada um. Olha, não faz isso, você pode fazer assim. Olha, tem jeito, você vai vencer, você vai chegar lá. Olha, eu posso prestar esse auxílio. Não ter, às vezes a gente é sisudo, com uma cara fechada. Não tem mais sorriso. O sorriso enriquece os recebedores, sem empobrecer os doadores. Por vezes temos caras fechadas, não queremos olhar para o lado, não tem a cultura do sorriso, de uma aura boa. A gente tem que transmitir essa energia boa, porque quem faz o bem está cheio de energia. A gente revela aquilo que o nosso coração está cheio. Mas você vai falar, pô, meu coração pulsa. Ainda bem, né? Que Deus nos abençoe, que ele não pare. Mas você tem que encher, que fala coração, mas é mente. Às vezes vai falar, pô, mas por que eu não revelo tantas coisas? Talvez meu coração não esteja cheio, não, seu coração está cheio. Mas talvez você não despertou para isso. Eu quero pedir licença agora para despertar no sentido de acordar. Depois o café esfria. Vamos fazer hoje. A gente fala como se amanhã fosse melhor. Não, o melhor é hoje. É agora. O importante é agora. E aí, nessa perspectiva, qual que é a dinâmica? Por vezes, dormimos de média de 6 a 8 horas por dia, 2,5 litros de água, 3 refeições e praticamos atividade física. Pensamos que estamos bem, mas, salvo o melhor juízo, estamos desequilibrados, porque você cuidou do corpo e não alimentou algo que transcende, que é a sua mente e o seu coração. A leitura de um bom livro, do livro da sabedoria, algo que te alimente.
algo que se desperte para você ir ao encontro do outro, para você fazer a diferença, uma liderança servidora, para você gestos de humildade. É isso que você tem que fazer. Você vai se alimentar e automaticamente você vai revelar isso para muita gente, começando ali da sua casa, da onde você estiver inserido. Vamos desenvolver essa cultura de solidariedade, um projeto de fraternidade. Temos que enfrentar essas causas estruturais da pobreza e da injustiça, e a OAB tem feito muito nesse recorte, pela Comissão de Direitos Humanos da OAB São Paulo, que é capitaneada pela professora Amélia Mascarenhas e também pelo Dr. Caio Augusto Silva dos Santos. Agora, por ocasião, pessoas que eram esquecidas não iam ter direito a receber o auxílio emergencial. Se é destinados a todos indistintamente, se talvez eles seriam destinatários mais prioritários. Por que ele não ia receber? Por causa da burocracia, porque não tem documento, porque não tem CPF ativo, porque falta um cadastro, porque não tem aparelho celular. A intervenção da OAB como protagonista foi para dar voz a quem não tem. Foi lutar por essas pessoas que estão à margem da sociedade. São esquecidos, são invisíveis. Por vezes alguém está mexendo num saco de lixo, a gente pensa que é um rato, confunde ele com um gato, mas não, é uma pessoa humana que está buscando o essencial ali para a sua subsistência. E às vezes você joga fora aquilo que talvez não sirva para você. Você põe no teu prato e descarta. Sendo que aquilo pode ser importante para muita gente. Então, vamos rejeitar o consumismo, recuperar e promover a solidariedade. Esse sistema econômico baseado no Deus dinheiro talvez não seja tudo. Tem coisa muito melhor que o dinheiro não compra, né? Vamos esquecer essa cultura de diferença e, para finalizar, vou deixar a dica aqui, pode? Tudo não é programa de autoajuda não, viu, gente? Mas tem gente que fala, pô, professor, quando dava aula, né? Fala, pô, dá uma dica, aquela que cai na prova, que não tem prova não, é prova da vida, viu? Mas eu não vou perder a oportunidade de falar algo que pode fazer bem para você e para o outro, viu? 7 dicas, eu já falei isso aqui numa outra ocasião, mas talvez aqui seja um outro público, e mais vale, viu? Essa aqui, nunca a gente pode perder essas ideias. Primeira dica, mais do que marcar aí na anotação no caderno, na mente e no coração, pratique. Esqueça a inveja. O bonito é ser você. Você tem algo de bom, muita coisa de bom e é especial para muita gente. Pare de reclamar. Pare de reclamar. Tem gente que só vive murmurando, né? A melhor forma de pedir é agradecer. Pare de reclamar, seja mais grato. Comece desejando um bom dia para você e para os outros. Bom dia, sorria. Talvez o sol, ele brilha para você, mas ele quer que você resplandeça também essa luz. Comece bem, não importa se é com o pé direito, com o pé esquerdo, de preferência com os 2 pés, mas bom dia. Seja gentil. Gentil. Gentileza gera gentileza. Gentileza gera... Pense bem. Gentileza gera gentileza. Sorria. Já disse que o sorriso enriquece os recebedores sem empobrecer os doadores. Sorria. Isso aí não tem limite não, viu? Até cansar a face. Ajude o próximo sempre que puder. Faça o bem sempre e em toda parte. Porque fazer o bem faz bem. Mais do que para quem recebe, viu? Mas para quem faz. Isso é agradável aos olhos de muita gente, viu? Pratique, experiencie isso. Se eu estiver errado, depois você pode me procurar, viu? Se eu estiver falando mentira aqui, pode vir aqui. Todos têm meu endereço aí. Pode me procurar, que a gente vai ter um bate-papo agradável. Palavras geradoras. Usar sem limite e moderadamente. Por favor. Com licença. Obrigado. E me desculpe. Por favor. Com licença. Obrigado. E me desculpe. Então, nessa toada, eu agradeço a participação, o convite. Me penitencio aqui se me alonguei. As minhas sinceras escusas. Teria muito mais para dizer e conversar aqui com vocês,
mas desde já me coloco à disposição aqui para responder as questões que me forem dirigidas, e desde já fique com aquilo que eu tenho de melhor, as minhas orações. Deus abençoe vocês. Muito obrigado. Obrigada, doutor Marcos. Eu havia comentado, né, no grupo sobre a sua pessoa, tinha dito do carinho, a forma generosa, sempre muito acolhedora, como o doutor trata os temas, né, embora nós estejamos aqui em um ambiente institucional, com essa coisa toda, né, o doutor está no seu escritório, essa coisa mais sisuda, que tem um pouco a advocacia, mas a sua fala foi extremamente humana, assim como é o doutor. Então, eu acho que o nosso evento alcançou o seu objetivo, que é trazer toda essa sensibilidade, essa sensibilização aos nossos acadêmicos. Eu acho que através de toda a expertise do doutor Reginaldo, que trouxe esse trabalho magnífico que tem sido feito por essa ONG, que muitos de nós não conhecíamos, e agora também com essa sua fala, que nos encantou. Já estou recebendo mensagens aqui no meu celular de pessoas emocionadas com a sua fala, então quero agradecer em nome da comissão mais uma vez aos nossos expositores por terem aceitado o nosso convite e nos honrado com a sua presença, com a sua contribuição aqui para os nossos acadêmicos. Quero perguntar à doutora Andréia se as suas perguntas, a sua intervenção, por favor, fique à vontade. Boa tarde. Eu gostaria de agradecer também a todos pela participação, gostaria de agradecer à doutora Adriana pelo convite de estar participando desse evento, que eu amei, foi maravilhoso, sempre acrescenta alguma coisa na nossa vida, né? Eu gosto de trabalhar com gente, eu gosto de gente também, então, assim, é gostoso, é bom saber que tem pessoas preocupadas com outras pessoas. Eu sempre trabalhei também em ONG, em projetos de ruas, em instituições, já fiz muitos trabalhos fora, assim, e eu sei o quanto sacrifício é também para nós, para as pessoas, fazer tudo isso, né? Não é uma coisa fácil, não adianta a gente falar assim, eu vou levar um prato de comida na rua, não é uma coisa fácil, a gente sabe que não é um trabalho, é um trabalho que exige dedicação, dedica esforço, amor ao próximo, porque a gente vai ver pessoas em todo tipo de situações. Então, assim, eu estou muito honrada em participar desse evento, né, que calhou muito bem com o que eu gosto de fazer. Eu fiz várias anotações, várias perguntas aqui, eu sei que não vai dar tempo de fazer todas, mas em especial ao senhor Reginaldo, doutor Reginaldo da Silva, eu tenho uma dúvida, assim, que eu acho que talvez muita gente que esteja participando queria fazer, né, uma pergunta. Como participar dessa ONG? De que forma podemos ajudar, né? Porque eu fiquei encantada com esse trabalho, eu já viajei assim muito nessa história e eu achei lindo e eu queria saber como é que faz para participar, como faz para entrar. Existe uma classificação, por exemplo, eu gosto de trabalhar com criança. Tem uma parte específica desse projeto que a pessoa possa se inscrever, possa contribuir, ou às vezes a pessoa quer só contribuir ajudando materialmente, então eu queria que ele falasse um pouco sobre isso. Oi, doutora Andréia. Então, tem sim. No nosso site, nós disponibilizamos, né, a área do voluntário. Então, se você quiser ser voluntário, você clica no voluntariado e vai assinar um termo, né, porque dentro da lei do voluntariado, né, sempre tem aqueles espertinhos que vêm para ajudar, mas quer levar vantagem. Sim, claro. Aí depois vem com ações trabalhistas querendo receber alguma coisa. Então, ali já tem o termo de voluntariado, com a seção de imagens também. Por isso, eu acabei até utilizando algumas imagens aqui, porque você se cadastrou ali no voluntário, você já está cedendo suas imagens para nós usarmos nessas exposições, né? Dos moradores de rua também, quando a gente tira fotos, os responsáveis a gente pede para assinar o termo de cessão de imagens. Como o doutor até comentou lá, alguns, né, ou até muitos,
são regressos ou até foragidos, né, da justiça, e acabam não querendo tirar fotos nessa situação. Quanto à colaboração, também tem lá no site a situação para colaborar. Se quiser só colaborar, tem lá, faça sua doação. Tem tudo no site. Ou faz o voluntariado, ou faz a doação, ou faz ambos. Ok, só mais uma dúvida, mais uma pergunta para o senhor, com relação à OAB, que o senhor falou que não tem apoio da OAB, não existe um apoio da OAB, isso? Ou... Então, a gente está procurando fazer um convênio com a OAB, né? A doutora Thais, ela até foi para conversar, porque ela é previdencialista, e a gente tem muitos casos lá previdenciários, né? Até por causa do LOAS, né? O BPC. Sim. Moradores de rua e necessitam, né? E sempre teve casos lá de financeiras que acabam se utilizando daqueles que recebem o BPC para fazer empréstimos, né? Já contando, aí a pessoa já ganha pouco e ainda quer tomar aquilo que ela ganha, né? Em vez de ajudar, prejudica mais ainda. Mas quanto à OAB, a gente tem tentado fazer um convênio com a OAB para essas situações, né? Aí, até o Dr. Marcos aí, bem interessante, já depois vou verificar com ele para a gente firmar esse convênio, né? Da inscrição da ONG junto à ordem. Trabalhar juntos, né? Exatamente. E qualquer pessoa pode ser voluntária, né? Qualquer pessoa. Se, não sei fazer nada, vai conseguir organizar a fila para triagem. Exatamente. Vai ajudar a montar as barracas. Alguma coisa a gente tem para ela fazer lá. Tem. Todo mundo tem alguma coisa a oferecer para o próximo, né? Com certeza, com certeza. Eu gosto muito de ler. E em Provérbios, desde moleque, eu li em Provérbios lá, não se furtes de fazer o bem a quem de direito, se estiver na sua mão o poder de fazê-lo. Então, desde criança, eu trago isso comigo. Se tiver na minha mão o poder de fazer o bem a alguém, eu vou fazer. Parabéns. Parabéns pelo trabalho. Muito obrigado muito obrigado. pela ajuda aí. E eu gostaria de fazer uma pergunta para o doutor Marcos. Eu também fiz umas colocações aqui quando ele estava falando. Muito obrigado pela presença, o senhor é um querido mesmo, como a doutora Adriana falou. Obrigado por todo o conhecimento. Citou um dos evangelhos mais bonitos da Bíblia. E eu gostaria na verdade, só de fazer uma colocação. Quando eu já trabalhei bastante em serviços de rua, e às vezes, quando eu voltava para casa, às vezes eu voltava meio frustrada, assim, parecia que eu não me doado por inteiro, mas assim, a conta não fechava. Quando a gente faz esses serviços de rua, a gente vai para a rua, faz a questão de doar alguma coisa, alimento, uma refeição. Eu, no caso, fazia as refeições noturnas, né? E tinha muita gente que ficava esperando exatamente aquela segunda-feira para poder jantar, porque não tinha almoçado o dia inteiro, não tinha tomado café, era a única refeição do dia. Para mim era muito gratificante fazer isso, mas eu ficava sempre pensando no depois, né? O que fazer com essas pessoas, porque às vezes a pessoa só tinha essa refeição e não tinha outra coisa. Então, assim, essa questão de uma ONG fazer uma coisa, outra ONG fazer outra, eu queria ver se não existia a possibilidade, às vezes, por exemplo, lá no pátio do colégio, de uma unificação das coisas, né? As ONGs se entenderem entre elas para poder criar algo que fosse, vamos dizer assim, contínuo. Porque, por exemplo, não adianta eu ir lá na segunda-feira e o resto da semana a gente não saber se as pessoas estão comendo, se elas estão sendo cuidadas, né? Então, às vezes, a conta parece que não fechava e parece que você não fazia o serviço completo. Eu não sei se o senhor também se sente assim. Parabéns, André, muito obrigado pela colocação, pela oportunidade de fala. A reflexão muito bem aprofundada, parabéns aí, viu? Vou tentar aqui responder aí à altura. Numa primeira parte da sua fala,
você diz que há uma sensação que fez algo de bom, mas ainda ficou alguma coisa. Só um minutinho, André. Então, ficou faltando algo, né? E eu peço licença para fazer aqui responder a sua colocação, importante, inclusive, citando Madre Teresa de Calcutá. Certa vez, ela foi interpelada por um jornalista. E talvez ele inquieto por tanta coisa boa que ela fazia em Calcutá, na Índia. E aí ele interpelou ela mais ou menos no seguinte contexto: olha, Madre Teresa, sou jornalista e tal, eu vejo que a senhora faz muito, serve os pobres, aquele que tem fome, sede, tem uma dedicação integral para os pobres e aqueles que mais precisam, mas a senhora não tem o sentimento que falta muito, que é muito pouco, tem tanta gente no mundo que passa fome, que está numa situação de exclusão social, não é tão pouco, você não acha que é pouco o que faz? E ela respondeu meio que sem pestanejar: o que eu faço pode ser uma gota no oceano, mas sem essa gota, o oceano seria mais pobre, né? Então, é claro que nós não vamos... talvez pode ir e falar: puxa, eu fiz 100 refeições e acolhi 100 pessoas que estavam com essa necessidade. E naquele dia você tornou a vida dele menos difícil, melhor e mais feliz. E falou: puxa, mas tem tanta gente que ficou sem, mas já fez uma grande ação para aquelas pessoas. Então a gente, outras pessoas que viram esses gestos, pessoas que participaram direto ou indiretamente, a mensagem que você vai levar para o seu companheiro, para o seu esposo, namorado, para os seus pais, seus filhos, as pessoas para o seu redor, isso vai contagiar as pessoas. Talvez esse é o grande mistério, né? Não se preocupar talvez com o impacto, ou se é grande ou pequeno, ou se é maior ou menor escala, mas é não deixar de fazer, E isso vai impactar a vida de todos indistintamente, e sobretudo a tua, né? Então, nesse primeiro recorte. Das ações com moradores em situação de rua. Graças a Deus que tem várias entidades sociais que têm essa pauta prioritária. Então, de preparar o alimento, preparar a refeição, seja o lanche, seja o café, seja o chá, né? Levar também artigos do vestuário, roupa, calçado, cobertores. Então, é muito importante essa intervenção. E que seja feita por os mais variados atores, seja cristãos católicos, nossos irmãos evangélicos, judeus, espíritas, de outras profissões de fé. Então, é importante, às vezes, sem contexto de fé, mas num contexto social, é importante a participação de todos. E é claro que, como eles estão no espaço público, estão em situação de rua, às vezes não tem essa comunhão das ações, isso é um ponto bem colocado, né? Porque todos têm autonomia, segundo com a sua liderança, segundo com a forma como que essa entidade é organizada, de fazer as suas ações, às vezes ouvindo os voluntários que ali estão, né? Então, por exemplo, eu sou um cristão católico, eu tenho inserção, estou no território da Diocese de Campo Limpo, Zona Sul, e participo da paróquia Nossa Senhora do Carmo, no Capão Redondo. Então, lá a gente tem, às vezes, ações nesse sentido, para a assistência às famílias, que é a doação de cestas básicas, e também a preparação de alimentos para moradores em situação de rua, o Natal das Crianças, que é fazer ações com os paroquianos para adotar crianças e adolescentes e doar uma roupa, e faz um momento festivo no centro catequético para acolher as famílias, para acolher as crianças, para fazer a surpresa com o Papai Noel.
Então, são pessoas de elevada virtude, pessoas simples, como eu e você, que está ali engajada nesse bom propósito. Então, lá o nosso pároco, ele inspira os coordenadores de pastorais, os catequistas, né? Vamos disseminando, eu quero fazer isso. A gente escuta o que eles querem fazer e a gente monta alguma ação nesse sentido. Eu queria arrecadar alimento para dar, ou agora é máscara, agora é álcool em gel. Então, para ouvi-los e ter participação, isso é muito, porque é inclusão, né? Às vezes ele, vamos para o centro, às vezes fala, não, eu quero fazer aqui no bairro, perto do metrô Capão Redondo, perto da estação Campo Limpo, em Santa Amaro, na região da Avenida Águas Praiada. Então, é importante ouvir os voluntários e destinar, porque ele se sente parte. Esse é o grande mistério, que o voluntário faça parte. Não é aquele poder de império, um manda e o outro obedece. Ele não. Ele vai trazer ideias, ele vai discutir ações, ele vai sugerir mudanças, a pauta às vezes é com animais, que são desguarnecidos, e é verdade, eles têm, talvez é o irmão fiel do morador de situação de rua, é o animal. Às vezes já foi fazer a abordagem e falou, olha, eu estou satisfeito, graças a Deus, guarda para outro irmãozinho. Mas você tem ração aí para dar para o meu cãozinho que ele realmente não foi contemplado. A gente tem que, vamos pensar também de levar ração, levar alguma coisa para os cães. Mas é isso. Então, as entidades sociais, por vezes, não tem essa harmonia, mas tem complementariedade. Então, as entidades sociais, elas se complementam. Eu vejo isso muito nos grupos espíritas, o que tem excedente para um, manda para outro. A Comissão de Ação Social também tem essa pauta, né? Às vezes a gente recebe de outras entidades, destina para aquelas. Às vezes a gente, escritórios, advogados, querem fazer contribuições de forma anônima. Ele fala, tem algum lugar que você indica, o que você acha? A gente fala, tem tal lugar, você quer conhecer? Onde você reside? Você já conhece esse instituto? Não conhece? Então, a gente vai fazendo isso. Mas o importante é que não há sobreposição, né? Então, se tem lá católicos, espíritas, ONGs, organizações sociais que estão lá para destinar alimento para moradores em situação de rua, eles não pegam se eles não para descartar. Ele fala, olha, eu já jantei, estou satisfeito. Olha, obrigado, eu só queria água. Olha, obrigado, eu tenho água e tenho alimento, mas eu queria um cobertor. Olha, eu tenho água, eu jantei, eu tenho água, eu tenho cobertor, só que eu queria ler alguma coisa. Eu tenho água, tenho cobertor, já jantei, estou lendo alguma coisa, só queria a ração para o meu cãozinho. Então, vamos se complementar. Né? Então, não sei se respondi a sua pergunta e peço desculpa se me alonguei. Não, tudo bem, tá ótimo, parabéns, obrigado pela ajuda, obrigado pela colaboração e ajudar o próximo é sempre a melhor opção. Sem dúvida. Não sei se as colegas têm perguntas. Não fique acanhada não, viu? Pode perguntar aí. Se eu não souber responder, aí o Reginaldo aí, né, Reginaldo? A gente procura os universitários aí, viu? Tem professores aqui, doutora Adriana, Cristiane. Tem professor, tem universitário, tem tudo aqui. Né, senhor? Me ouvem? Estão me ouvindo? Eu estou. Tem uma pergunta que está um pouquinho baixo. Aí, agora melhorou. É a timidez. Essa oportunidade, né, que a doutora Adriana dá para a gente, de a gente poder participar, é um trabalho muito maravilhoso. Me emociona muito, porque eu já fiz esse trabalho nas igrejas, tudo, e é um trabalho que me deixa muito comovida mesmo. Quero agradecer também a minha professora, a doutora Cristiane, pela oportunidade de estar aqui, também a doutora Andréia, minha colega Ana, agradecer aos expositores. E tem uma pergunta do doutor Fábio Silveira, ele fala assim, para o doutor Reginaldo. Boa tarde. O trabalho de vocês acontece em quais locais e quando? Eu atuo também com moradores em situação de rua, mas é bem limitado e poderia ser uma forma de até indicar essas pessoas irem até vocês. Com a pergunta do Dr. Fábio, eu gostaria de deixar minha pergunta para os dois expositores, que seriam: qual foi o momento mais marcante de vocês quando começaram a atuar nesse projeto
e que a partir desse momento vocês pararam e falaram, é isso mesmo que eu quero continuar fazendo. Agradeço a oportunidade. O meu cortou o finalzinho. Pode responder, doutor Reginaldo? Aí depois o doutor Marcos complementa, por favor. Sim, o meu só cortou o final da pergunta. O momento marcante aí cortou. Ah, sim. Qual foi o momento mais marcante que vocês tiveram, né? E que a partir deste momento foi onde fortaleceu vocês a falarem, não, é isso mesmo que eu quero fazer, esse é o meu propósito. Então, vamos lá. As ações, elas acontecem uma vez por mês, né? Atualmente está acontecendo de 15 em 15 dias por causa da força-tarefa, lá no pátio do colégio, né? Ali na Praça da Sé. Sempre de domingo, né? Teve agora domingo passado, daqui 15 dias terá outra. E tem em outros estados também, como já falei, né? Tem na Cracolândia, aqui em São Paulo, é Cracolândia e pátio do colégio. Momento marcante. Cada ação é uma emoção. Teve duas situações que me deixaram super feliz assim de poder ajudar a pessoa, né? E que marcaram muito. Foi uma senhora que compareceu lá, ela estava com problema, ela é universitária, por incrível que pareça, ela mora na rua. Ela é universitária, estudante de enfermagem e trabalhava num hotel. Aí eu perguntei para ela, falei, por que você não dorme no hotel? Né, que ela queria, porque ela estava com problemas para dormir no albergue. Ela tinha a carteira do albergue lá para tempo integral. Só que ela estava tendo problemas para entrar no albergue por causa que ela saía do hotel. Ela saía da faculdade, ela precisava ir para o albergue para descansar, tomar um banho, se recompor para trabalhar à noite no hotel. E o albergue estava impedindo ela de entrar no meio do dia. E ela veio pedir essa ajuda para nós, né? Ela paga, não é bolsista da faculdade, ela pagava a faculdade com o que ela ganhava do BPC lá e do hotel. E quando eu perguntei para ela por que ela não dormia no hotel, ela respondeu, falou, é simples, se eu falar que eu sou moradora de rua, eu perco o emprego. Então, eles não podem saber que eu sou moradora de rua. Só que para eles não saberem, eu tenho que ir para o albergue e tomar um banho, me trocar, ter toda minha vida lá. Aí o Dr. Roberto, inclusive, ele é coordenador da faculdade que ela fazia, né, o curso dela, conseguiu até uma bolsa para ela e encaminhamos ela para, né, como a gente não poderia fazer o atendimento, encaminhamos ela para a defensoria e ela conseguiu resolver o problema dela lá na defensoria. Então, isso daí foi muito gratificante, né? E uma outra situação foi de um rapaz, ele recebeu o benefício, ele estava preso, ele veio para São Paulo, era da Bahia, veio para São Paulo fazer um roubo. Veio com outros amigos, e nesse roubo eles foram pegos. Foi preso. Então, ele estava já há 4 anos preso e tinha recebido o benefício, ia responder em liberdade. Só que tinha ocorrido um caso lá de uma advogada de um outro preso, que para ele receber o benefício, ele não poderia ter informado o endereço lá ele estava aqui em São Paulo, lá na Bahia, e arrumou o endereço dele aqui, em Mogi das Cruzes. Aí ele compareceu lá porque
4 anos sem falar com a família. Aí nós até emprestamos o celular para ele falar, ligamos para a família dele, né, assistente social, né, havia a importância também dessa multidisciplinaridade, né, da assistente social, psicólogos, os operadores do direito trabalharem juntos, porque não é só o direito, é todo mundo junto. Não conseguimos fazer nada sozinho, né? Temos que ter a ajuda dos outros, né? Então, um complementa o outro. E a assistente social emprestou o telefone dela, ele falou com a família dele lá, a família nem estava acreditando que era ele, né? Aí colocou em vídeo e foi aquela choradeira toda, 4 anos sem se falarem. Ele precisava ir até Mogi, que ele não sabia, porque ele era da Bahia, não sabia nem como chegar em Mogi, não sabia aonde que era esse endereço. Ele tinha que assinar, ir até o fórum para assinar lá em Mogi. Encaminhamos ele para ir logo na segunda-feira, cedo, para a defensoria do tribunal, daqui da Barra Funda, comparecer lá no tribunal, para poder resolver essa situação dele e alterar esse endereço e passar o endereço dele para a Bahia, né? Deixar a situação dele regularizada, né? Então, esses 2 casos marcaram muito para mim. E foi muito, muito emocionante, né? 2 casos assim que nós conseguimos, né, resolver apenas com as orientações ali a situação daquelas pessoas, né? Consegui responder tudo? Respondeu sim, muito obrigada pela atenção. Imagina a emoção, né? É ser gratificante. Nossa. Ajudar. É muito gratificante. Oi, pessoal. Estou completamente emocionada, até precisei me recompor por algumas vezes, porque assim, eu sempre tenho uma frase que eu levo comigo que diz: a felicidade melhor em dar do que receber, porque dando você sabe que tem condições para isso. Eu quero agradecer à doutora Adriana por essa oportunidade. Eu não tenho palavras para expressar a minha gratidão, porque, assim, eu acho que todos nós temos esse chamado de ajudar as outras pessoas. Precisamos deixar florescer dentro de nós, né? Eu tenho uma pergunta para o doutor Marcos, que é o seguinte: essas ações que a Comissão de Ação Social e Cidadania produz, os acadêmicos de direito, eles podem estar participando, e de que forma? Olha, muito obrigado aí pela pergunta, viu? Fico lisonjeado em saber do seu interesse, sua participação e querer servir. Servir os outros talvez seja uma regra da natureza. Bom, a Comissão Social de Cidadania, de Ação Social e Cidadania, é uma comissão que conta com um trabalho voluntário, assim como é o trabalho aqui no Conselho Seccional, né, da OAB São Paulo. Trabalhamos, dedicando o nosso tempo, não há uma remuneração, né, mas algo que é mais gratificante é saber que a gente pode fazer a diferença na vida das pessoas fazendo pequenas ações, né? Então, a gente dedica nosso trabalho, assim como a Adriana, que preside a comissão também, dedica seu tempo, seus afazeres, pensa, organiza, faz evento, webinar, pede gestos concretos, convida palestrante. Então, realmente algo que é transcendente, né? A gente não espera ter fama, prestígio, poder, nada disso. O nosso trabalho é totalmente voluntário e não tem um interesse, assim, um outro interesse a não ser de servir a sociedade e devolver, no meu caso, a gratidão à advocacia, né? Eu sou muito, muito grato à advocacia, apesar de ter aí pouco tempo de inscrição, em torno de 10 anos de exercício profissional, mas eu era um esquecido, eu me tornei a ser protagonista, né? Na medida que eu
me graduei em Direito, comecei a exercer o meu sagrado ofício, esse ministério. Eu sou grato à advocacia, então eu não meço esforços para devolver o prestígio, tudo que ela já me deu, num curto espaço de tempo. Então, somos eternamente gratos à advocacia. Então, por isso que a gente faz isso. Então, toda participação, ela é muito bem-vinda, porque ela é assim, juntos podemos fazer muita coisa, né? A gente sozinho pode ir mais depressa, isso é fato, mas acompanhado a gente consegue ir mais longe, né? Então, todos os trabalhos aqui são colaborativos e cooperativos participativos. Então, aqui na comissão, a gente trabalha com alguns voluntários que doam a parcela do seu tempo. A gente tem, como a professora Adriana Cecílio bem sabe, a gente tem uma pequena estrutura de colaboradores da OAB, valorosos, que inclusive está organizando aqui esse evento conosco, dedicando seu tempo e tal. E é muito trabalho para pouca gente, né? Porque são em torno de um pouco mais de 15 colaboradores, funcionários da OAB, tem que atender mais de 100 comissões. Então, é um esforço hercúleo. A Danila é uma bem-aventurada, né? Que gerencia com a sua brilhante equipe todo esse trabalho bonito que é feito pelas comissões da OAB São Paulo. E a forma de contribuir pode ser doando tempo, né? Às vezes pode dedicar parcela do seu tempo para que isso aconteça. Pode ser quando você participa dos eventos organizados por todas as comissões. Pode ser, às vezes, que nesses eventos que você participa, você faz a doação de um gesto, tem o seu gesto concreto, com a doação de 1 quilo de alimento não perecível, com 1 litro de leite em pó, com kit de higiene pessoal, com roupas. Então, todas essas formas são válidas para servir a advocacia e a sociedade. Então, eu falo, poxa, eu preciso doar só meu tempo, eu preciso ir lá na comissão. Não, até porque a gente fica no pool de comissões, né, no 4º andar aqui da Praça da Sé 385. Mas cada um dos seus voluntários está nos seus escritórios, está nas suas casas, né, nos seus lares, e a gente ali, na medida do possível, um liga para o outro, pode ir, você pode ir lá em tal lugar, não posso, né? Então, a gente trabalha dessa forma. Mas a melhor contribuição que alcançamos é quando há participação de acadêmicos, estagiários, advogados, que prestigiam os eventos que são promovidos pelas respectivas comissões, porque dá trabalho. A professora Adriana Cecília, vocês aqui, Ana Clara, vocês bem sabem, dá trabalho organizar um evento, tem que divulgar, tem que convidar o palestrante, tem que agendar se está certinho, definir quem vai organizar ali o evento, quem vai participar, tal. Então, é trabalhoso. Então, se tem a participação de vocês, já para a gente é algo muito significativo, porque a gente vai fazer multiplicadores, disseminando essa cultura, trazendo novos acadêmicos para participar e integrar a comissão, por exemplo. Né? Então, aqui não tem competição, rivalidade. Todas as comissões servem para servir a sociedade e assessorar a diretoria da Seccional Paulista nas suas respectivas pautas, nos seus respectivos temas. Né? Então, é um esforço da sociedade civil organizada, da advocacia, devolvendo para a sociedade o que tanto recebe dela. Então, as formas de participar são essas, participando dos eventos, as doações que são requeridas em cada palestra, evento, congresso, seminário, às vezes, se tiver tempo, comparecendo aqui quando tiver alguma ação. Então, é sempre bem-vindo. Alguma doação, tem alguma roupa, um calçado, algo aqui que não me serve. A gente tem os pontos de coleta, seja nas subseções, seja aqui no Conselho Seccional, nas casas da advocacia e da cidadania, que a gente vai receber aqui. A gente vai dar destinação, né? Porque tudo que a gente recebe é destinado para as entidades sociais. Então, dentro dessa perspectiva aí. Espero ter respondido a sua pergunta. Ana Clara. Respondeu, doutor Marcos. Muito obrigada. Bom, dado o adiantado da hora, infelizmente nós
teremos que encerrar aqui o nosso evento. Os nossos colegas do Cultura e Eventos têm outro compromisso na sequência, mas, né, por nós ficaríamos aqui conversando, porque é tanto assunto e tantas informações e tantos conselhos e tantas boas palavras, né, palavras que falam ao coração. Então, quero agradecer muitíssimo ao Dr. Marcos pela presença, por essa contribuição tão rica e tão sensível para a caminhada aí dos nossos acadêmicos de direito. Quero agradecer ao Dr. Reginaldo por ter trazido esse trabalho que é tão bonito, que com certeza, olha, eu aposto com o senhor que alguns dos acadêmicos que estão nos acompanhando vão buscar a ONG para poder servir, para poder auxiliar, para estar contribuindo com esse trabalho. Que eu gosto de dizer sempre, eu sempre converso aqui com as nossas coordenadoras, com a Andréia, com a Cris, é que... Ai, minha gata tentando invadir, gente, o evento. Que a diferença da nossa comissão, que a gente tem essa sensação de que nós estamos plantando boas sementes, nós estamos plantando hoje o futuro que nós queremos colher amanhã, e o futuro que nós queremos amanhã são colegas que tenham essa sensibilidade, esse olhar, esse sentimento em relação ao outro, essa empatia, essa sensibilidade. Então, nós estamos procurando semear através desses eventos, através desses encontros, com esse trabalho tão bonito que as nossas coordenadoras, que as nossas monitoras estão realizando através da Coordenadoria de Voluntariado. Agradeço muito a Ana Paula, a Ana Clara, pela participação no evento hoje, representando todos os acadêmicos e acadêmicas de direito, com o brilhantismo que é próprio a cada uma delas. Então, agradeço imensamente, agradeço todo o suporte aqui dos nossos amigos do Cultura e Eventos, e agradeço e me despeço dos nossos expositores, das nossas coordenadoras, das nossas acadêmicas, agradecendo muito a presença e o apoio de todos vocês aqui hoje. Muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, Deus abençoe a todos, paz e bem. Obrigado pela oportunidade, agradeço ao OAB, agradeço a todos pela oportunidade de apresentar o trabalho da ONG. Obrigada, muito obrigada mesmo. Até a próxima, gente. Muito obrigada. Tchau, doutora. Um abração a todos. Paz e bem. Obrigada.